você, mas que você faça isso com toda a sua alma, com todo o seu coração. Oh, para onde nós iremos, Deus? Se nós só temos o Senhor, nós não temos para onde ir, e nós não queremos ir para nenhum outro lugar a não ser para a tua presença, Deus. Para os teus braços, para o teu colo, ó, vem neste lugar, ó, vem, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, vem, Senhor, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor. Como nós te amamos, Deus, como te desejamos. Tu és o nosso tesouro, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Oh, só tu és, só tu és, só tu és a água viva, a água que mata a nossa sede. Nós queremos beber desta água. Não existe outra água que mate a nossa sede. Oh, leva-nos além, oh, leva-nos além, em intimidade contigo, Senhor, contigo, Deus. Esse é o nosso desejo. Inunda essa igreja com a tua presença, inunda a nossa vida, inunda todo o nosso ser. Quero ir mais fundo, Leva-me mais perto, onde eu te aos teus pés me rendo. Quero ir mais fundo, Onde eu te aos teus pés me rendo. aleluia. Engrandecido é o teu nome, Jesus, exaltado. Aplauda esse nome tão grande, Aleluia. tão forte e poderoso. Aleluia, aleluia. Você pode dar um brado de louvor a Jesus. Ora vem, Senhor, nós te adoramos nesse lugar. Vem neste lugar, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos. Esse lugar é teu, a ti fazemos um trono de louvor. É a tua igreja que canta, é a tua igreja que canta, é a tua igreja que louva, que ergue a voz para declarar tua grandeza, teu poder, tua majestade. Só o teu nome, Senhor, é digno, só o teu nome é digno, Senhor. Aleluia, aleluia, amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, equipe de louvor. Como é bom nosso coração ser preparado com algo tão poderoso e impactante que vem da parte de Deus para o momento da palavra, né? A gente já está assim, ó, com o coração aberto, com a mente focada, com os ouvidos atentos. Então não perca aquilo que Deus quer falar a você, não perca aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração através dessa palavra dessa noite. E nós estamos aí encerrando praticamente a nossa jornada com o peregrino. Hoje nós estamos no penúltimo passo. Hoje nós estamos encerrando o ciclo da caminhada. Semana que vem a gente chega na cidade celestial. Obviamente que a gente chega na cidade celestial no livro, né? Não é a hora ainda de a gente ir para a cidade celestial. Se bem que Paulo disse que o viver é Cristo, morrer é lucro, mas eu acredito que você e também eu não tenhamos pressa em relação a isso, a não ser que o arrebatamento venha e que Cristo venha nos buscar. Aí todos estamos preparados e será
com certeza uma maravilha no dia que Jesus buscar a sua igreja. Mas se você deseja ainda adquirir o livro Peregrino, você precisa fazer agora a sua reserva. Nós não temos mais exemplares disponíveis, tá bom? Aí você passa no balcão de informações, durante a semana na secretaria, você reserva o livro e nós vamos buscar e trazer para você, somente mediante encomenda agora. Mas eu trouxe um livro interessante que eu achei essa semana na livraria, chama Ego Transformado. É de um pastor presbiteriano em Manhattan, nos Estados Unidos, e o nome dele é Timothy Keller, e ele escreve esse livreto, que pelo tamanho você diz, não deve ser, mas queridos, é algo potencial. Em poucas páginas faz um diagnóstico preciso da nossa alma, do nosso coração e o que a salvação faz com pessoas que permitem Cristo e o Espírito Santo trabalhar no seu ego. Ego Transformado, apenas R$10. Esse aqui você pode passar lá e retirar ainda hoje, adquirir. Não temos muitos exemplares, 5 ou 6 apenas, e você pode adquirir porque é uma literatura de muita qualidade e bom conteúdo também. A nossa jornada, então, que começou a semana passada, foi da cidade da destruição, que começou semana passada, não, há um bom tempo atrás. Na semana passada nós paramos exatamente ali, no gigante do desespero. Falamos que existem momentos e circunstâncias na nossa vida que nos sentimos completamente e totalmente desesperados. E hoje nós vamos chegar ao solo enfeitiçado. Depois que os peregrinos, porque agora o cristão, que é o peregrino principal, o personagem principal do livro, está caminhando, ele não está mais sozinho. Ele é acompanhado de um camarada chamado Esperançoso. Então, o cristão é o personagem principal, e ele se encontra na peregrinação com o Esperançoso, e os dois agora estão passando por um caminho que é chamado de solo enfeitiçado. E nesse lugar eles têm algumas experiências interessantes. A primeira delas é que eles encontram ali um ambiente de muita violência, porque acontece um ataque exatamente na estrada rumo à cidade de Sião. Naquele momento que eles estão caminhando, eles veem adiante um homem sendo espancado. E o nome desse homem no livro é chamado de Pequena Fé. O Pequena Fé está sendo espancado por 3 bandidos, 3 ladrões que ficam na espreita ou na estrada, aguardando que os peregrinos passem para que eles pulem na garganta e possam retirar o melhor deles, possam roubar, drenar suas forças e até mesmo violentar as suas almas. E esses 3 bandidos no livro são chamados de uma maneira muito interessante. São chamados de culpa, desconfiança e covardia. Esses 3 valentões que encontraram aquele pobre homem no livro Peregrino, são também 3 valentões encontrados na nossa vida, na nossa jornada cristã. Quantos de nós não temos passado em nossa caminhada momentos onde nós experimentamos os ataques de covardes contra nós? Gente que se aproveita da nossa vulnerabilidade, da nossa fragilidade, para tirar vantagem nos mais diversos segmentos. Para tirar vantagem da nossa boa intenção, para tirar vantagem dos nossos recursos financeiros, para tirar vantagem da nossa disposição em ajudar, para tirar vantagem do nosso corpo, para tirar vantagem da nossa alegria, para tirar vantagem de tantas coisas na nossa vida. Quantos de nós, a nossa caminhada cristã, achamos que quando entrássemos na jornada com Cristo, seríamos e viveríamos uma caminhada completamente em paz, tranquila e sem nenhum tipo de assalto, violência ou nenhum tipo de ataque? Não é o que acontece na realidade, irmãos. Porque embora a jornada cristã tenha nos colocado no caminho em direção ao céu, e experimentemos as providências de um Deus que não nos deixa só nessa jornada, que está conosco em cada passo, nós sim enfrentaremos muitas experiências de covardia. Eu não estou falando da covardia que me acovarda diante dos desafios. Estou falando de covardia de situações e pessoas que se aproveitam do meu desgaste, que se aproveitam da minha fragilidade. E aqui nós podemos também classificar as hostes espirituais da maldade, o poder maligno, que chega exatamente quando nós estamos no limite das nossas forças, experimentando o esgotamento. Você já ouviu falar aquela conversa popular que é enfiar a faca e torcer? Esse é o princípio dos valentões da jornada do peregrino. Eles veem que o peregrino já está cansado. Eles percebem que o peregrino já vem de um processo desgastante e de esgotamento. E sabe o que eles fazem? Eles se aproveitam justamente nessa hora. Você não encontrou gente assim na sua caminhada, não? Você não viveu experiências desse jeito? Quando você estava no solo, quando você estava na lona, quando você estava sem forças, ao invés de alguém vir para te estender a mão e te ajudar, colocou o pé sobre a sua garganta e falou: está vendo, agora você vai ter o que merece.
Quando você precisava mais de ajuda, te julgaram, te condenaram, viraram as costas para você. Se você experimentou algum tipo dessas sensações de abandono, de aproveitamento, de pessoas covardes que se aproximam de nós em momentos de fraqueza, seja bem-vindo à jornada dos peregrinos, porque peregrinos enfrentam o valentão da covardia. Peregrinos também enfrentam o valentão da desconfiança, que muitas vezes na jornada a gente para pensar e fala, mas eu estou fazendo tudo certo, será que vale a pena? Eu estou indo na igreja, mas as coisas não estão avançando. Será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu estou me direcionando para o lugar exato? Será que vale a pena essa jornada? Eu estou pagando um preço muito alto. E o valentão da desconfiança vem segurar pela sua garganta e falar, abandona, larga esse caminho, volta para trás, porque você não merece essa cidade celestial. E talvez um dos valentões que mais nos assaltam, que mais nos violentam, seja o valentão da culpa. Gente que não consegue lidar com o seu passado, gente que não consegue lidar com a sua ficha criminal, e que muitas vezes vem à tona à sua mente práticas, erros, falhas, coisas que foram assumidas lá atrás e que pesam novamente sobre o ombro. É a culpa vindo. A culpa não te pegou ainda hoje, talvez, enquanto você louvava? Quando você foi levantar as mãos e falou, puxa, que louvor gostoso, a culpa veio e te assaltou aqui dentro do louvor, aqui mesmo na igreja, e disse para você, não levante a sua mão, hein, porque eu te conheço. A culpa não te pegou essa semana, quando você estava pensando que as coisas iam melhorar, e a sua esposa olhou para você e falou assim, não pense que eu esqueci o que você fez contra mim, hein? E a culpa veio de novo. A culpa não te assaltou no trabalho, quando você estava lá e um camarada olhou para você e disse assim, num tom de brincadeira e de sarcasmo, e deixou as coisas perto de você, some mesmo, hein? Não veio aquela sensação de miséria? Pois bem, a gente enfrenta esses valentões o tempo todo, irmãos. Só que existe apenas uma maneira de resisti-los. Existe apenas uma forma de lidar com eles. E é aqui que o livro Peregrino fica muito interessante, porque ele vai trabalhar hoje, nesse tema que eu vou fechar com vocês aqui, a graça de Deus. Tudo aqui é sobre a graça de Deus, tudo, absolutamente. A metáfora que o autor usa para falar sobre os valentões, sobre as experiências do solo enfeitiçado, é a graça de Deus que vem sobre nós. Olha, preste atenção. Quando eles estão vendo o camarada sendo espancado pela culpa, desconfiança e também pela covardia, eles enxergam um homem se apresentando e aparecendo no meio do caminho. Quando esse homem se apresenta, os 3 valentões, os 3 bandidos saem correndo e fogem e deixam aquele homem lá meio judiado, semi-morto no meio do caminho. Quem é que se apresenta diante deles? Quem é que chega? Olha que interessante o que o cristão diz nessa frase. Esses bandidos fugiram ou fogem diante do mero surgimento do graça abundante. Esse homem que chega, que se aproxima, que se apresenta, é chamado no livro de graça abundante. Irmãos, para lidar com a sua culpa e com a minha culpa, não tem remédio, só a graça de Deus. Para lidar com a covardia de pessoas que usam e abusam dos momentos frágeis, e nós os teremos muitas vezes, só a graça de Deus. Para lidar com essa desconfiança constante que surge no nosso coração, só a graça de Deus. E aqui nós precisamos fazer uma cooperação. Aqui a gente precisa andar com Deus. Aqui a gente precisa depender dele. Não tente lidar com a sua culpa, com a covardia dos outros e também com a desconfiança da sua alma, do seu próprio jeito, com a sua própria força. Use recursos que o próprio livro vai ajudar-nos a entender e que a própria Bíblia já tinha nos deixado. Veja só o que o cristão fala como recurso para enfrentar os valentões do caminho dos peregrinos. Diante do surgimento desses bandidos, 2 coisas nos cabem: estar vestidos da armadura e pedir a proteção do nosso rei. Irmãos, não tentemos ir pelas nossas forças. Não pense que você consegue lidar com isso sozinho. Não pense que você pode, com todos os seus recursos, superar e vencer essas adversidades. Esse texto mostra o que a Bíblia já nos dizia muito claramente, que não há força suficiente em nós. Nós precisamos nos vestir da armadura de Deus para sustentar e proteger o nosso coração contra esses ataques, mas a armadura precisa de uma proteção especial. Que proteção é essa? A presença de Deus.
Então o chamado da graça é o seguinte, para que a gente entenda o que o cristão fala logo em seguida: a gente precisa pedir a proteção do rei, porque nós não podemos confiar em nossa própria força. O cristão disse: eu não posso. Esses valentões eu não consigo lidar e não consigo fazer nada se não for através do graça abundante, se não for através da presença de Deus. Então eu quero falar muito sinceramente com você aqui agora. Eu quero travar uma conversa muito informal com você. Você não está cansado de confiar em homens? Você já não se decepcionou em confiar em forças humanas? Você não está cansado de colocar toda a sua disposição em alguém que não te retribui, ou em algo que não te traz retorno nenhum? Já parou para pensar nisso? Veja que interessante. Irmãos, quando nós falamos em confiar em pessoas, nós não estamos falando de confiar no nosso segredo, confiar no casamento. São coisas necessárias. Se a gente não tem confiança uns nos outros, a humanidade se torna algo que a gente chama de deletério, totalmente sem saúde. O que sobra se a gente não puder confiar nas pessoas? O que sobra se eu não puder confiar em você, se você não puder confiar em mim? O problema não é a confiança nas pessoas no sentido de relacionamento. O problema que ofende a Deus e que nos coloca em maus caminhos é quando a gente coloca as pessoas no lugar de Deus, recursos no lugar de Deus, achando que eles vão nos salvar e eles vão nos preservar na jornada da peregrinação. Se você ainda não entendeu o que eu estou dizendo, olha o que Jeremias diz em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Ele fala assim: maldito, olha a palavra, irmãos, maldito o homem que confia nos homens. Agora vem a explicação: que faz da humanidade mortal a sua força, e cujo coração se afasta do Senhor. Não pense que com as pessoas que você tem influência, você vai conseguir vencer na vida. Não pense que com o seu poder de influência você vai vencer, com o seu poder financeiro você vai conseguir, com o seu poder de articulação você vai ter algum tipo de sucesso. Não pense que com o seu poder religioso você vai conseguir tampar todas as arestas. Não pense que com o seu poder financeiro você vai conseguir comprar todo mundo. Não é suficiente, irmãos. Não dá para confiar nas nossas forças. Não é ruim ter um bom casamento e confiar numa esposa ou num marido abençoado. Não é ruim ter um bom recurso financeiro e ter condições financeiras de fazer alguma coisa. Não é ruim ter uma boa articulação e um bom relacionamento, e através desses relacionamentos a gente ser abençoado. O ruim é quando eu pego o dinheiro e digo: não preciso de Deus. Quando eu pego a influência e não preciso de Deus. Quando eu pego o cônjuge e falo: eu não preciso mais de Deus. Quando eu pego um filho e digo: eu não preciso mais de Deus. O problema se localiza quando eu faço de algo carnal e mundano o substituto da minha dependência de Deus. E quantos de nós não caímos nesse erro? Dizendo: agora que eu tenho filho, graças a Deus eu queria ter um filho e não preciso mais de Deus. Agora que eu consegui meu emprego, agora eu consigo meu salário, agora não preciso mais de Deus. Agora que eu consegui uns amigos legais, eu tenho meus amigos, não preciso mais de Deus. Maldito o homem que substitui aquilo que ele mais precisa em Deus por aquilo que ele quer nessa terra. Cuidado, irmãos. Porque esse texto nos mostra que os valentões estão nos esperando, e tentar vencer com as nossas forças é fracasso na certa. O livro Peregrino conta isso, a Bíblia fala isso, e eu acho que você já viveu isso em alguma maneira. Se você não viveu, com certeza em algum momento você contará o testemunho dizendo: realmente, pastor, é maldição fazer da humanidade, dos recursos humanos, o substituto do poder de Deus. Não caia nesse erro. Não cai nessa falha. E o que acontece depois então, pastor? Depois eles vão se encontrar com uma figura muito especial, muito interessante. Eles estão agora na sua jornada, lembra que eles estão no solo enfeitiçado, tudo ali é perigoso, tudo ali é ameaçador. Eles encontram os valentões no meio do caminho, e agora eles veem um camarada chegando com fala mansa, sabe, um camarada articulado, bem elaborado nas palavras, bem vestido. E ele chega bonitão, arrumadão e com uma fala aveludada. E ele chega, e eu fico imaginando, porque com certeza o livro não traz essa imagem, eu fico imaginando enquanto eu leio o livro. Ele chega com aquela fala e diz assim: boa noite, cavaleiros, o que os senhores fazem por essas bandas de cá?
E então o peregrino responde: olha, nós estamos caminhando rumo a Sião. Ah, vocês estão indo para Sião? Ah, eu também estou indo para lá. Sigam comigo. Eu tenho um caminho muito melhor para vocês. Eu já tenho experiências nessas andanças por aqui. Então venham comigo. E eles então, confiando na aparência daquele homem, que estava vestido muito finamente, na voz bem elaborada e na sabedoria apresentada, eles olham um para o outro, não vem nenhum tipo de ameaça e dizem: vamos junto. E eles começam então a seguir esse camarada e começam a andar em direção dele. E veja só o que o narrador conta, que eles foram desviados do caminho por um desconhecido, vestido de branco, que os convidou a segui-los, afirmando que também é para Sião. Quem é essa pessoa? Quem é esse figurão que se apresenta para desviar os peregrinos do caminho com uma voz aveludada e com uma palavra bem articulada? O adulador. Adulador significa aquele que bajula, aquele que trabalha para manipular através das palavras. É aquele que faz as pessoas acreditarem nas suas articulações maquiavélicas e demoníacas. Esse é o adulador. O adulador é aquele que faz boas coisas para tirar vantagem dos outros. Esse é o adulador. E quem é a figura do adulador na Bíblia? A figura do adulador na Bíblia é o próprio Satanás. E quem está desviando esses camaradas do caminho é o próprio Satanás. Então não pense, meu irmão e minha irmã, que Satanás virá para nos desviar do caminho de Deus com uma voz grosseira, que ele virá com a pele avermelhada, rabo pontiagudo, tridente na mão e chifrinho na cabeça, porque essa definitivamente não é a figura do diabo. Ele usa recursos muito mais inteligentes, irmãos. Ele vem através de um Tinder, de um bom site de relacionamento, para trazer uma palavra que você precisava para aquele dia. Ele vem através de uma mensagem que chega na calada da noite, depois que você ter brigado com a sua esposa ou com o seu marido. Ele vem naquela proposta com um amigo de sociedade, onde ele diz para você: vamos fazer isso, tiramos do nosso patrão, e depois a gente consegue abrir a nossa própria empresa. Ele vem com uma palavra articulada, ele não vem de maneira grosseira, ele não vem gritando, ele não vem apresentando destruição. Eu nunca vi o diabo chegar e falar para a pessoa: eu vou destruir seu casamento, fica esperto agora que eu vou colocar uma pessoa na sua vida, ela vai acabar com o seu casamento. Não, ele simplesmente vem maquiado, ajustado, alinhado, com uma palavra doce e convincente para desviar os peregrinos do caminho. Então, se você está chamando isso que você está praticando de bem, só porque não aparenta mal, cuidado, hein? Alto lá. Paulo diz a Timóteo: fugir de toda aparência de mal. Tem coisa que nem é mal, mas só de aparecer eu já estou fora. Porque muitas coisas, irmãos, a gente, por não classificar como maligno ou grosseiro, a gente acha que é normal. E é o anjo de luz, Satanás, vestido de branco, com voz adocicada, dizendo: fica tranquilo que eu também estou indo para Sião, desviando a você e a mim do caminho de Deus. E cuidado com esse anjo de luz, porque ele faz coisas poderosas. Quer ver? Olha o que Paulo fala sobre o anjo de luz, esse bajulador. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Pois tais homens, aqui ele está falando de homens, que são usados pelo próprio maligno. Tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Paulo pega a figura de gente que está dentro da igreja, irmãos. Paulo pega gente que está com a palavra, com a liderança, e diz assim: ei, toma cuidado, hein? Que esses camaradas parecem que são apóstolos, parecem que são crentes, quando na verdade eles estão desviando o povo do caminho de Deus. Irmãos, nós nunca vivemos dias tão apóstatas em nosso mundo atual. Nunca, irmãos. Nunca nós vimos tantos falsos profetas se levantando, usando a palavra de Deus para manipular pessoas, para manipular congregações, para tirar o verdadeiro evangelho e colocar coisas mentirosas para o povo consumir. Nunca nós vimos tanto Satanás tem se travestido de anjo de luz e tem se colocado para colocar uma cultura gospel evangélica, onde a mensagem é adequada ao gosto do cliente. Onde as pessoas vêm na igreja para ouvir o que elas querem, não o que elas precisam. E as pessoas vão trabalhando essa palavra, os falsos profetas, os anjos de luz travestidos.
Eles vão trabalhando essa mensagem, tornando essa palavra palatável, aceitável e agradável, quando na verdade são palavras de desvio, falso apóstolo, falso profeta. Irmãos, tinha gente vendendo feijão para curar coronavírus. Onde nós estamos nesse mundo, irmãos? Dentro da igreja? Onde nós chegamos, irmãos? Que lugar que nós estamos, onde pessoas se submetem a um guru espiritual e diz: olha, se você não me consultar para trocar o seu carro, Deus não vai te abençoar. Olha, irmãos, onde nós estamos? Falsos apóstolos, gente maligna, que está usando do poder da palavra para usar proveito para si próprio. Irmãos, nós temos cuidado com o adulador, porque o adulador, ele não vem do jeito que a gente imaginava. Ele vem com até terno e gravata. Ele vem até com uma grande programação evangélica. Ele vem até com um show gospel no mundo secular. Ele vem até com propostas de mudança de sua vida. Esses dias eu estava vendo um vídeo e dizia assim: aqui está o seu milagre, faça a oração certa e que receba seu milagre em 5 minutos. Irmãos, eu entrei naquilo ali, olhei só para ver. Eu disse: meu Deus do céu, isso aqui deve ser místico, isso aqui deve ser da Seixonoye, deve ser alguma coisa. Irmãos, evangélico. O camarada, dizendo que era pastor, ele disse: se você fizer a oração certa, seu milagre chega em 5 minutos. Oh, meu Deus do céu! Onde que ele descobriu isso? Porque na Bíblia não está. E nós estamos consumindo isso, irmãos. E estamos permitindo que desviemos o coração pelo adulador que vai trazendo coisas agradáveis. E aí a gente vai, é natural, irmãos, que a gente vai para o evangelho mais agradável, não é? E no evangelho mais agradável, na verdade, nem é o evangelho, é só um genérico, uma distorção, uma maquiagem para nos atrair. Porque a grande verdade é que o evangelho confronta. O evangelho nos deixa desconfortáveis. O evangelho não é tão carismático quanto a gente imagina, não, irmãos. O evangelho coloca as pessoas contra a parede e faz com que tomem decisões poderosas na sua vida. O evangelho não fica passando a mão na cabeça e adulando o coração, não. Aliás, o evangelho não tem nada com adulador. Se você veio essa noite na igreja e sentiu bem acolhido, glória a Deus por isso. A gente não precisa ser uma igreja sisuda, carrancuda, azeda, amarga, para dizer que aqui a gente prega o evangelho verdadeiro. A gente tem que ser acolhedor, a gente tem que ser amável, a gente tem que ser carismático. O líder não precisa ser um líder autocrata, tirano, cara fechada, para dizer que ele está pregando o evangelho verdadeiro. Ele pode ser carismático, pode ter uma personalidade relacional, sem problema nenhum. O problema é que você precisa entender que desse púlpito, muitas vezes você será confrontado. Que desse evangelho que nós pregamos nesse lugar, muitas vezes você ficará em desconforto. Muitas vezes você não terá vontade de voltar mais. Mas eu sinto e lamento, talvez você não queira voltar mais. Mas a grande verdade é que a gente não pode negociar a palavra de Deus e deixar de pregar o que o evangelho diz somente para você voltar semana que vem. Porque o que nós esperamos e oramos para acontecer é que a semana que vem você volte. Independente se a palavra te confortou ou te confrontou. A gente quer que você volte a semana que vem porque foi a palavra de Deus pregada. Porque foi a palavra de Deus dita, só isso e ponto final. Então cuidado com o adulador, porque no caminho da peregrinação ele vem com voz aveludada nos chamar para o desvio do caminho. E acabou o solo enfeitiçado, pastor? Não, tem mais coisa que acontece no solo enfeitiçado. Tem uma coisa muito interessante, quando eles passam ali, eles têm uma sensação diferente. O esperançoso, que é o amigo do cristão, ele começa a ficar um pouco estranho, diferente, ele não está se sentindo muito bem. Ele para a caminhada e fala: ô cristão, eu não estou sentindo bem aqui nessa jornada não. E aí ele olha para o cristão e diz o seguinte, olha o que ele fala: sinto-me sonolento, tanto que mal consigo manter os olhos abertos. Vamos deitar e cochilar um pouco. Afinal de contas, essa jornada está longa demais. O solo enfeitiçado, irmãos, nos leva a um estado de dormência. O solo enfeitiçado nos chama à sonolência espiritual. E nessa jornada de peregrinação que você e eu estamos, nessa jornada contínua, a gente vai ser muitas vezes atacado por esse estado de sonolência, onde a gente vai querer dormir mais um pouquinho. Não, vou esperar a pandemia acabar. Deixa eu falar com quem está na internet. Ô meu irmãozão, minha irmãzona, você é uma bênção de Deus, e você não está vindo na igreja porque não está certo, isolamento social. Mas se você vai no churrasco da chácara, no supermercado, vai fazer férias no hotel, ô meu irmão, talvez você esteja dormindo já e não percebeu. Deixa eu falar para você aqui agora que está comigo nesse momento.
Talvez você esteja frequentando essa igreja e vindo e superando grandes dilemas para vir nesse lugar, para poder de alguma maneira fazer a sua parte, mas a sua vida espiritual já está dormente há um tempo, sonolenta, onde você depende apenas de um culto para ser avivado por Deus. Você não pode permitir que isso aconteça. Esse solo é enfeitiçado desse mundo, queridos, ele vai levar a gente na sonolência. Se você experimentar o cruzar dos braços e cochilar mais um pouquinho, como diz Provérbios, um pouquinho para pestanejar, um pouquinho para descansar, e um pouquinho, e a pobreza vai te assaltar. Miséria espiritual vem para quem dorme na fé, irmãos. A pandemia se tornou uma desculpa grande para nós em todos os lugares, e até mesmo para a gente não buscar mais a Deus, para a gente não ter a vida ativa. Não, é pandemia, não estou indo mais na igreja, mas tem sua casa. É pandemia, não tem, mas tem a sua família, tem a Bíblia na sua casa, tem versões no tablet, tem versões no iPad, tem versões no celular, tem a Bíblia, irmão. A gente só não pode usar isso como desculpa. Esses dias eu fui pagar uma conta no banco, fiquei mais de 1 hora esperando para fazer uma transação muito simples, muito simples, muito simples. E fiquei ali, ninguém me atendia, fiquei ali, ninguém me atendia. Aí eu peguei e falei para a fulana, eu estou no lugar certo? Eu só preciso fazer isso aqui, pegar essa senha para eu poder ter desse negócio. Ela disse, não, é aqui, o senhor tem que esperar. E só tinha uma pessoa na minha frente, e ela atendendo e tal, e fiquei lá mais de 1 hora esperando. Aí passou um camarada assim, eu falei, rapaz, você não pode me ajudar aqui? Eu preciso fazer essa senha aqui e tal. Ele falou, mas você pode fazer lá na frente. Aí eu falei, depois de 1h30 de espera, aí o Vicentinho vem, irmãos, porque é difícil controlar ele, sabe? Aí ele veio, eu liguei para minha esposa, eu falei, ora por mim, porque o inimigo está me pegando aqui. Bem na entrada. Não, e é verdade, não é mentira não, eu mandei mensagem para ela, não é verdade? Mandei mensagem, você ora por mim, porque eu estou no meu limite aqui. Olha só como o diabo é astuto, né? E aí, eu fui lá na frente, e a hora que eu cheguei, falei, rapaz, por que você não falou para mim que era só fazer isso aqui? Então, pastor, essas pandemias, né? O que a pandemia tem a ver com informação, meu filho? Eu falei, é verdade, pastor, entendeu? A pandemia não tem desculpa nenhuma, é verdade, foi erro nosso aqui, é falha nossa. Então a pandemia se tornou uma desculpa, uma muleta para muitos de nós não buscarmos mais a Deus e estarmos no sinal de sonolência. Ontem à noite eu estava aqui com um grupo de jovens que tem buscado a Deus todos os dias, às 22 horas. Eu queria, todos os dias não, todas as sextas-feiras, eu queria até dar um nome para esse negócio, porque ontem, sexta-feira, Deus ministrou no meu coração aqui, acho que poderia se chamar Noite dos Sedentos, porque que sede nesse lugar, irmãos. Eu vim aqui nesse lugar orar com eles, que sede, que coisa linda isso, que fome de Deus. Sabe, gente falando assim, a gente quer continuar acordado, pastor. Pastor, a gente quer continuar desperto, a gente não quer dormir no ponto. Tem gente indo para o inferno, a igreja precisa avançar contra o diabo não parou de trabalhar na pandemia, nós precisamos continuar atuando, fazendo, vivendo, manifestando a palavra de Deus. Eu disse, meu Deus, é isso que a gente precisa, ficar acordado quando todo mundo está começando a cochilar. Nós não podemos dormir mais, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, sonolência contamina. Eu digo para vocês que em alguns momentos da pandemia eu quis também deitar e cochilar. Está difícil demais, a igreja está fechada. Sabe, e começa a contaminar. E eu percebi que as pessoas as quais eu lidero também começaram a cochilar. E como líder eu despertei, algumas pessoas também falam, não pastor, vamos fazer. E eu percebo que a sonolência e o despertamento, eles são contagiantes. Vamos dar primeiro o exemplo da sonolência, depois do despertamento. Vamos lá. Você quer ver como que contamina a sonolência? Presta bem atenção, olha aqui para mim, eu vou na frente para ficar bem claro para você. Olha, tem gente abrindo a boca aí, segurando. Ai, que vontade, pastor. Você já percebeu que a sonolência contagia? Basta a gente ficar perto de uma pessoa com sono, que a gente quer deitar e quer dormir. E na vida espiritual é a mesma coisa. Anda perto de gente que está dormindo e você vai dormir também. Relaciona com pessoa que já está na sonolência e você estará sonolenta também. Desperta, irmão. Desperta, como diz Efésios capítulo 5. Desperta tu que dormes dentre os mortos e Cristo vai te avivar. Cristo vai te levantar, mas não durma. Porque assim como a sonolência ela é contagiante, o despertamento também é. Oh meu Deus, você convive com gente que acorda cedo? E gente que acorda cedo e não faz nenhuma questão de acordar em silêncio, porque ele gosta de contagiar a casa. Você conhece gente assim? Lá em casa tem 2 ainda. Sabe, acorda e é uma barulheira na casa, é um despertamento contagiante.
Passou um determinado... Ô, gente, vamos acordar, gente. Sai de férias, né? Todo mundo quer dormir até mais... Não, o que é? Estamos de férias, levanta cedo. Vamos lá, gente, vamos passear, vamos andar. O dia está bonito. O despertamento é contagiante, porque quem que fica dormindo, gosta de ficar dormindo. Mas se tem um ali que coloca fogo e fala, vamos despertar, a casa inteira começa a abrir a janela. Fique perto de gente que está acordada. E seja você alguém que está desperto, para Deus te usar, apesar da pandemia. E agora sim, vai acabar a história. Agora sim vai desfazer o solo enfeitiçado. E a hora que atravessar o solo enfeitiçado, a gente vai chegar na cidade de Sião. Mas antes disso, a hora que eles estão terminando a jornada do solo enfeitiçado, eles vão se encontrar com o ignorância. Ignorância é um cristão, só de nome, porque na verdade ele é ignorante. Lembra que nós estamos falando da graça? Agora a graça vai aparecer aqui de uma maneira tão maravilhosa e tremenda. Quando eles encontram esse cristão, que é só de nome, que é chamado de ignorância, o ignorância vem e já começa a falar sobre o seu processo de salvação. Ele diz, não, eu estou muito orgulhoso de mim mesmo. E aí o cristão fala, mas como assim? Não, porque meu coração é bom. Aí o cristão fala, mas como que seu coração é bom? Porque meu coração diz que eu sou bom. E quem disse que você é bom para o seu coração? Meu próprio coração. E aí o cristão fala, mas a Bíblia fala que o coração é mais enganoso do que todos, quem pode conhecer? E aí o ignorância fala, mas eu sei, eu sinto que eu estou no bom caminho e eu sou um cara bom. E aí o cristão fica muito chateado com aquela conversa, tenta se desviar, mas aí vem o arremate final do ignorância. Olha o que o ignorância diz para eles, olha o nível de ignorância. Cristo torna todos os meus deveres religiosos aceitáveis ao seu Pai, a Deus, em virtude dos seus méritos, sendo eu assim justificado. Ou seja, eu faço os meus deveres religiosos, Deus pega meus deveres, justifica e leva para Deus. Jesus pega meus deveres, justifica e leva para Deus. O cristão fala, não, o evangelho não é isso. Irmãos, essa frase aqui está a raiz destrutiva da religião. Irmãos, religião não é bom. Religião é destrutiva. Religião se coloca no lugar de Deus para tentar conectar o homem ao divino. Nós não cremos na religião, nós cremos no poder do evangelho. É o evangelho que conecta as pessoas a Deus e não a religião. A religião diz isso que esse homem está dizendo. Faça e você será aceito por Deus. Talvez você viveu a vida toda assim e chegou aqui essa noite dizendo, mas eu sempre aprendi desse jeito. Que a gente tem que ser bonzinho, que a gente não pode falar mentira, que a gente não pode fazer sexo antes do casamento, que a gente tem que pagar os nossos impostos, que a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, obedecer, honrar pai e mãe. Então está dizendo que não precisa fazer isso? A religião diz, faça essas coisas e Deus vai olhar para você com carinho. Seja um bom cidadão, pague os seus impostos, obedeça seu pai, viva em santidade, e Deus vai olhar para você e Deus vai dizer, esse agora eu te aceito. Essa é a palavra da religião, irmãos. Evangelho não diz o que você tem que fazer. O evangelho diz o que Deus fez. Deus fez e você é aceito. Olha como isso muda, irmãos. A religião diz, você faz, Deus te aceita. O evangelho diz, Deus fez e Deus te aceita porque Ele fez por você a cruz do Calvário. Isso muda tudo. Porque agora, eu pago meus impostos, eu sou um homem decente, eu vivo em santidade, eu não falo a mentira, não porque eu quero ser aceito a Deus, mas porque eu já sou dele. Então eu quero mostrar minha gratidão, o meu amor a esse Deus que merece o meu sacrifício, que merece minha entrega, que merece meu arrependimento, que merece a minha vida de abdicação. Ou seja, a religião diz, faça, porque Deus vai te recompensar. O evangelho diz, faça, porque Deus já te recompensou, Ele já te deu a salvação, já te deu a graça, já te deu a vida eterna. O que mais você pode esperar dessa vida? Faça, irmãos, sejamos bênção nesse mundo, mas não porque Deus vai nos aceitar pela nossa bondade, mas porque nós somos bons por causa da graça de Cristo que já nos alcançou, e por causa da graça de Cristo que já me abraçou e me aceitou, e me tornou amigo de Deus, sem eu precisar fazer nada para que isso acontecesse. Isso é graça. E o cristão ignorante não consegue entender isso. E fica com um peso e um fardo nas suas costas a vida toda, tentando ser aceito diante de Deus. E aí, isso traz um grande desconforto para o ignorância, e a ignorância fala, não, mas eu preciso saber, como é que funciona isso? E o cristão cita Efésios 2:8. Olha que texto lindo, irmãos, pouco pregado, mas lindo. Pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vocês, é dom de Deus.
não de obras para que ninguém se glorie. Pela graça vocês são salvos, isso não vem de vocês. Não tem nada que a gente possa fazer para Deus nos salvar. Ele que tem que fazer esse trabalho, ou fez por nós na cruz do Calvário. Não faz sentido a gente fazer obras para sermos salvos. Nós apresentamos as obras porque somos salvos. Porque já somos salvos. Isso muda tudo. E aí, o cristão ignorante, que eu vou chamar de cristão aqui, ele fica totalmente desconfortável com esse texto. Fala, não, está errado. Porque se a gente não precisa fazer mais nada, isso é um problema. Porque as pessoas vão viver de uma maneira muito liberal. Olha o que ele diz. Se não precisamos participar da salvação, esse é o ignorante, tá? Que talvez sejamos nós falando essa noite. Se não precisamos participar da salvação, certamente isso afrouxa as rédeas das nossas paixões, nos permitindo viver como queremos. E é verdade, irmãos. E é verdade. Eu falo a 2 grupos de pessoas aqui essa noite, que assiste pela internet ou que está presente aqui. Gente que vai descobrir que você é aceita por Deus e não precisa fazer mais nada, e vai achar que isso é carta de alforria, passe livre para você viver uma vida libertina, desgraçada e longe de Deus. Afinal de contas, Deus já me aceitou, eu posso viver a vida que eu quero. Eu posso trazer para minha casa o que eu quero, ver o que eu quero, ir ao lugar que eu quero, eu posso fazer qualquer coisa, porque Deus já me aceitou. E é verdade. Porque se você entender por essa linha, você vai achar que a graça de Deus é liberdade para você pecar, e não é. A palavra de Deus diz em Romanos 5:22, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Paulo fala, a gente não vai pecar mais para a graça vir mais, mas a gente vai viver na graça a partir de agora. Então tem muita gente que, infelizmente, vai olhar aqui e vai falar, nossa, Deus me aceita, uhul, eu estou livre, tuts, quero tuts, vamos para a balada, vamos viver a vida, vamos fumar todas, vamos cheirar todas, vamos encontrar todas, vamos ficar com todo mundo, vamos enganar, vamos fazer, porque Deus já me aceitou. Essa é a atitude de quem nunca experimentou a salvação. Se você pensa desse jeito, que a graça te dá liberdade para pecar, sinto lhe dizer que a salvação ainda não chegou. Porque se você é salvo, quando você escuta algo como essa, de Efésios 2:8, que você é salvo pela graça, sabe o que você faz? Deus, obrigado, Senhor, eu vou fazer todos os meus esforços para honrar o Teu nome, porque o Senhor é bom comigo, eu sou uma miséria, eu sou uma lástima, eu sou uma perdição, mas o Senhor me ama tanto e deu sua vida por mim. Deus, conta com a minha vida no Teu altar. Quem é salvo vive assim, não usa a graça como pretexto para pecar mais, mas pega da graça e faz dela um impulso para viver mais com Deus. Quem nós somos essa noite, irmãos? De que lado nós estamos essa noite, irmãos? Que peregrinos nós somos, irmãos? O peregrino ignorante ou o peregrino que está com os passos firmes para a mansão celestial? E é aqui que acontece a mágica. Os dois começam a caminhar em rumo à cidade celestial e o ignorante começa a ficar para trás. Ele vai andando devagarzinho e não consegue avançar. E aí é a hora que se revela o ignorante, a hora que se revela o falso cristão. Porque daí o nosso amigo chamado Esperançoso, ele pergunta assim, por que o cristão está ficando para trás, aquele ignorante? E aí é o fechamento do livro, que eu acho fantástico, é a ideia da graça, irmãos, como que funciona. O cristão olha para o Esperançoso e fala assim, o que ele está vivendo é o retrocesso. O que ele está fazendo é o processo de desmascaramento da sua mentira. Ele agora está se revelando como não cristão, porque a jornada não é para ele. E aí, o cristão, que é o personagem principal do livro, ele vai trazer razões para o retrocesso da ignorância. Quer ver? Eu achei fantástico isso aqui, gente, é demais, porque ele vai pontuar como é que acontece a pessoa para ser desmascarada como não salvo, como não cristão, como não discípulo de Jesus. Eu não vou falar não crente, porque crente até o diabo é, de acordo com Tiago 1,19. Se você crê em Deus, você faz bem, diz Tiago, porque até o diabo crê e treme. Ou seja, crente é uma palavra que aplica também a Satanás. Então essa palavra aí, ela é crente. Se você usa esse termo, é pejorativo, irmãos, não é termo legal não, tá? A gente não usa esse termo para nós usamos discípulo de Jesus. Como que se revela uma pessoa que não é um discípulo de Jesus? Ela até parece que é, ela cresce como joio no meio do trigo, mas no meio do caminho ela vai se revelando. Quer ver? Eu achei demais, eu vou mostrar para você as frases que ele vai usando aqui. Primeiro passo para a pessoa desmascarar a sua falsidade cristã. Ele começa a lutar com os seus pensamentos e afastar os seus pensamentos de Deus. Sabe por quê? Porque ele é uma máscara, ele é uma mentira, ele é uma farsa. Então os pensamentos com Deus começam a incomodá-lo,
Porque ele tem que ser levado ao arrependimento. Porque quanto mais você pensa em Deus e vive com Deus, mais confrontado você é, mais desconfortável você fica com algumas práticas. Então o falso cristão começa a tirar o seu pensamento de Deus. Não vou pensar em Deus, não vou. E ele começa a desfazer disso para poder eliminar esse tipo de constrangimento. Segundo passo de retrocesso, então ele já parou de pensar em Deus, agora ele deixa a prática da oração e também do arrependimento. Porque você já percebeu? Isso acontece com você e comigo. Quanto mais perto do pecado, mais longe da oração e da Bíblia. Quanto mais perto da Bíblia e da oração, mais longe do pecado. Não é assim, irmãos? É uma matemática simples que muitas vezes a gente não usa. Então o falso cristão agora já deixou seus pensamentos pararem de focar em Deus. Agora ele para de orar e para de se arrepender dos seus pecados, porque não precisa disso. Terceiro passo para o retrocesso. Vê se isso não encaixa com você ou comigo. Passa a evitar a companhia dos cristãos ativos e calorosos. Começa, não vai mais no grupo pequeno, não vai mais na reunião da célula dos adolescentes, não vem mais no reino dos jovens, não anda mais com o pessoal da igreja, não anda mais com as pessoas que creem nas mesmas confissões. Não anda mais. Ele começa agora a se afastar, porque isso constrange. Ficar no meio de cristão constrange. E começa a se desviar, se afastar e a negar essas pessoas. Não é comum isso aí, irmãos? Não é o que a gente faz o tempo todo? A gente começa a evitar. E aí a gente olha o WhatsApp, vê o grupo de pessoas da igreja e fala: vou sair do grupo. Tem muita mensagem da igreja aqui. E começa a evitar. Esse é o terceiro passo. Quarto, passam a procurar defeitos na vida dos cristãos piedosos. Quem está falando isso é o cristão do peregrino, tá bom? É muito interessante. A pessoa vem na igreja, ela está animada, ela está empolgada, mas é um falso cristão. E a gente não pode julgar. Eu não consigo descobrir, irmãos, quem é e quem não é. Eu não vou olhar para um e dizer: olha, você é um falso cristão. Nunca vou fazer isso, não é a minha parte. Mas Deus conhece o coração. E sabe o que acontece? Ela faz assim, ela se afasta das pessoas do convívio da fé e ela começa a criticar essas pessoas com as quais ela convivia. Então ela tinha um líder no pequeno grupo dela. Ela saiu do pequeno grupo, ela começa a criticar o líder. Porque ela só gosta dos ricos, né? Porque a igreja presbiteriana é a igreja de rico, né? Ele estava aqui agora há pouco, mas agora a igreja não serve mais. Entendeu? Não é porque a igreja não serve mais, é porque ele precisa se afastar desse convívio, que é constrangedor. Então ela convive com as pessoas e de repente essas pessoas começam a ficar descredibilizadas por ela, porque na mente dela ela tem que justificar a sua saída. Não vale a pena ir naquela igreja, não vale a pena aquele líder, não, e aquela pessoa da igreja falsa que só vendo, até agora há pouco você estava na casa dela, por que não falou isso para ela? E agora fala para os outros, na rede social, é um jeito pernicioso, maligno de sair da fé e desmascarar a mentira. Então, o quarto passo é esse, ela para de conviver com o crente e agora começa a criticar as pessoas que têm a crença que antes ela professava ter, que agora não tem mais. Já se encerrando o passo de retrocesso, penúltimo, começa a se juntar com pessoas descrentes, carnais e libertinas. Aí agora o convívio dela é outro. Agora ela vai viver com seus pares, ela vai viver com seus iguais, porque ela não suporta ficar perto de gente que fala de Deus e quer viver com Deus. Ela quer agora viver com gente que não vale a pena. Último, ela começa a ficar insensível. Começa a praticar certos pecados abertamente e ficam insensíveis. E aí, revela quem ela é. Coração insensível, revela o que ela é. Exatamente o que ela não é. Ela não é uma cristã. Ele não é um discípulo de Jesus. Porque, infelizmente, era só uma farsa. Irmãos, a graça de Deus nos acolhe, mas a graça de Deus não pode mudar as decisões de quem nós queremos ser em Deus. Por isso, na jornada da peregrinação, a gente precisa decidir de qual lado a gente está. De qual lado a gente está, porque pode ser que a gente esteja trilhando um caminho que não está indo para a cidade celestial, e a semana que vem a gente vai chegar lá. Semana que vem a gente vai descobrir o que é essa eternidade, o que é essa cidade celestial. Nós estamos preparando uma noite muito especial para você vir aqui, para que ela seja algo impactante para o seu coração e você entenda o que é a eternidade. Então não perca domingo que vem. Mas hoje você precisa decidir de qual lado você está. E tem uma coisa que define o lado que nós estamos, sabe qual é? É a música que nós vamos cantar agora, que diz: minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou.
Só existe um jeito de mostrar o lado que você está: quando você anda em caminho de rendição. Quando você não é perfeito e mesmo assim você se rende a Deus, e mesmo assim você se curva diante de Deus. Nós vamos participar da ceia enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Eu queria perguntar se você está do lado daquele que partiu o pão e tendo dado graças, deu aos seus discípulos e disse: comam dele todos, façam isso em memória de mim. E depois de terem ceado, Jesus tomou o cálice e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: esse é o cálice na nova aliança do meu sangue, tomem dele todos, bebam dele todos, e anunciem a minha morte e ressurreição, até que eu venha. Isso aqui é graça, irmãos. Deixa eu tirar isso aqui para você ver essa mesa linda que nós temos. Isso aqui é graça. É o fruto do milagre de Deus de nos aceitar. De que lado você está? Em que posição de peregrinação você se encontra? Espero que você esteja passando pelo solo enfeitiçado, como todos nós, acordado, vencendo os valentões pela graça, driblando e vencendo o adulador pela fé, mas sobretudo sendo sincero com Deus. Renda-se a Ele, diga: Deus, eu não consigo lidar com essa situação. Deus, eu preciso da sua ajuda para mim. Renda-se. Enquanto você tomar da ceia, enquanto você participar desses elementos, lembre-se de quem Deus é para você e o que você precisa fazer por Ele para se tornar aceitável. Nada. Ele já te aceitou. Agora é só se render e dizer: minha vida eu dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento, a fechar os seus olhos. Os pais que vão ministrar os seus filhos, aqui na nossa igreja nós ministramos a ceia para as crianças da nossa comunidade. Crianças que foram batizadas na nossa igreja recebem a ceia. Vocês virão aqui com seus filhos para ministrá-los. Pode apagar as luzes, por gentileza. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, e nós vamos participar da mesa do Senhor. Que nós possamos participar dessa mesa rendidos e com o nosso coração totalmente devotado a Ti. Que sejamos peregrinos firmes e sólidos na jornada. Que o Senhor nos ajude a ir em direção àquele lugar que o Senhor nos preparou, a redenção celestial, aonde o Senhor nos aguarda em meio à nossa jornada. Assim nós oramos, assim nós pedimos: renova as nossas forças e ajude-nos nessa caminhada de peregrinação, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantarmos essa canção, do jeito que estão as luzes assim, você vai sair do seu lugar. Você que é membro evangélico, batizado numa igreja evangélica, você vai sair do seu lugar, sem aglomerações. Nós temos a música toda para cantar. Vem um grupo, depois vai embora. Não aglomere aqui na frente, mantenha o distanciamento social. Tem mesas aqui na frente, tem mesas ao fundo. Sentiu que liberou espaço, você venha, tá bom? E nós vamos participar juntos aqui da mesa, Senhor. Você vem, pega o seu pão, coma aqui à frente, toma o seu cálice, deixa aqui na frente e volte para o seu lugar para adorar com essa canção. Enquanto nós cantamos, você pode vir participar da mesa do Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, Purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou.
sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Onde estão os peregrinos de Deus essa noite, irmãos? Onde estão aqueles que estão na jornada com Cristo e querem andar com Ele? Levante sua mão assim conosco nesse momento e declare que sua vida é dele. Levante suas mãos, entrega ao Senhor. Aleluia. E pra sempre minha vida eu dou a ti, Jesus, só a ti. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. Pra sempre, nessa jornada, nessa caminhada, pra sempre, faz o teu querer. Faz em mim o teu querer. Senhor Jesus, nós apresentamos a ti a nossa vida. Senhor Jesus, nós rendemos a ti o nosso coração. Senhor Jesus, nós devolvemos ao Senhor. Por isso, Deus, seja honrado, seja glorificado, seja exaltado em nosso meio. Pai, que o nosso coração esteja alegre essa noite de poder servir ao Senhor e de andar contigo. E que essa semana seja uma semana onde sintamos a tua presença de uma maneira especial. E assim nós continuaremos peregrinando na força e na fé daqueles que se rendem ao teu nome, em nome de Jesus. Deus abençoe você, uma boa semana e que a presença de Deus guarde a sua entrada e a sua saída. E até a semana que vem, se Deus assim permitir. Deus abençoe, irmãos. Aleluia. Oh.